tinha me proposto a gravar como seria a minha rotina, fazendo 4 cursos que eu passei, né, para fazer. São cursos gratuitos que a USP oferece, né, cursos online que eu escolhi, mas não é sempre que consegue, porque as vagas são sorteadas, e dessa vez, todos que eu me apliquei, eu passei. E aí, era para eu já ter começado hoje, é terça-feira, dia 1 de agosto, e o primeiro curso começou ontem, dia 31, que é sobre Mário de Andrade, a relação dele com o Aldo. O que acontece? Ontem eu estava muito cansada, abri a aula e dormi para sempre. Eu acordei, o curso já tinha acabado há milênios. E para piorar, eu tenho a segunda aula amanhã e eu já não ia conseguir ir. Então, assim, eu vou assistir a terceira e quarta, mais por desencargo de consciência, mas já começo com essa história triste para falar que, né, ninguém não dá certo sempre, né? Às vezes dá meio errado também. E aí, vou contar uma segunda coisa que deu errada, que é, eu não tinha me atentado que um dos cursos era junto com outro, né? Mas a sorte é que eu acredito que o de imprensa feminista no século XIX, que é esse um dos cursos, ele não só vai ser gravado, como também a professora já enviou os slides, livros, uma série de coisas que era o meu foco principal para eu ter me atentado para esse curso, porque eu tô muito, assim, viciada desde que eu li lá a menina, meu Deus do céu, da Virginia Woolf. Eu tô nessa coisa que eu preciso entender um pouco mais sobre essas mulheres que a gente não sabe a respeito. E a gente entra agora em agosto ainda no mês da representatividade lésbica, né? É bom lembrar. Então, assim, tudo que eu precisava nesse caso, desse curso, pelo menos eu vou ter os arquivos. E aí, mas vocês vão me acompanhar vendo o resto das aulas sobre o Mário e o Aldo. Hoje já foi a primeira aula sobre a Silvia Serafim, que é outra mulher também que a gente sabe um pouco da história. O que a gente sabe é que ela assassinou o irmão do Nelson Rodrigues, né, numa suposta e possível tentativa de defesa da honra. Tem muita história a respeito disso, eu vou fazer um vídeo só sobre a Silvia. É uma coisa louca, ela também foi uma jornalista feminista super importante. Ela foi a responsável por uma série de nomes da literatura que a gente não tem a menor ideia. Ela já tinha uma coluna feminista numa época que ninguém falava sobre isso, e ela estava lá falando a respeito. E ela é meio que uma precursora também, infelizmente, em uma questão de saúde mental. Ela foi internada e por conta de uma depressão profunda que ela teve. Enfim, vai ficar tema para outro vídeo, porque esse não é o tema desse. E também um curso do Antônio Cândido, que é o que eu mais queria de todos. E esse curso dura até a semana que vem. Então, ele começa amanhã, dia 2, e dura até a semana que vem. Estou muito animada, com muitas leituras para ler, e vocês vão me acompanhar durante esse processo. Vai ser um vlog, conversa e etc. Tô filmando um pouquinho dessas aulas e também vou mostrando para vocês, porque foi a estante virtual que me convidou para fazer esse vídeo, e eu vou também mostrando para vocês livros que eu vou comprar lá, porque vocês sabem que eu não consigo, né? Porque eu fico viciada no assunto e eu quero ler tudo a respeito, entendeu? E como que eu faço isso? Só em estante virtual. É a única maneira. Estou aqui com um cachorro que não me pertence para falar sobre esse segundo dia, né, de experiência. Hoje começaram as aulas sobre o Antônio Cândido, que vão até semana que vem, né? É interessante porque era o curso que eu mais queria fazer, apesar de que tem um estilo de aula que eu não sou muito fã, que é um estilo meio detalhado das leituras feitas, sabe? Tipo, ele passa o texto que a gente tem que ler, a gente lê e a gente debate depois. Claro, ele fala mais do que a gente. Mas ainda assim, eu tô tremendo por causa dela. Mas ainda assim,
eu não sou muito fã, porque eu acho que a aula de literatura é aula de literatura, né? E, sei lá, isso me parece mais um clube de leitura, sabe? Que aí a gente compartilha isso. Não sei, me digam aí o que vocês acham. Inclusive, por uma grande coincidência, antes de entrar na aula, eu tava vendo uma live com a Rita Von Hunt, e aí ela usa uma frase magnífica, né? Que ela fala que a aula de literatura, e ela também é professora de literatura, né? A aula de literatura é para discutir política, contexto histórico, né? Pra gente entender politicamente do que aquilo faz parte, né? Por que aquilo é importante? Enquanto o clube de literatura é prazer, né? É compartilhar prazer. Achei isso tão bonito e é meio que essa visão, assim, que eu tenho. E, simultaneamente, essa aula tinha a de imprensa feminista, né? E que eu até entrei no começo só pra ver se vai que por Deus alguém começasse antes, mas acabaram começando os dois juntinhos. E aí eu optei pelo do Antônio Cândido, como eu tinha comentado que eu ia mesmo. E aí depois, só que nenhuma das duas tá gravando, mas tudo bem. Depois ela tá mandando material de tudo, e aí eu vou dar uma olhada, porque pra mim também é muito interessante, como eu disse, eu procurar esses títulos, né, na estante virtual. E, né, essa daqui é a Aira, ela veio trabalhar aqui no escritório hoje, e ela é muito carente, então por isso que ela tá aqui, me acompanhando, né, Aira? Então hoje não vou acompanhar a aula do Mário de Andrade e do Aldo mais tarde, né? E amanhã tem mais aula do Antônio Cândido de dia, e à noite eu acho que eu tenho mais alguma aula. E aí tem a segunda aula sobre a Silvia Serafim, que é com o bisneto dela, inclusive. Eu cometi uma gafe tremenda, que eu não sabia que era o bisneto dela. Nem sei se eu contei, acho que não. Que eu falei, ótimo aquele texto do bisneto dela. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu falei que era ótimo, né, aquele texto. Porque aí ele falou, que bom que você gostou do meu texto. Eu falei, eita, tá bom. Aliás, outra coisa interessante é que o professor, eu nem sabia, o Vini do Latino Leitura que me falou que ele tá fazendo curso comigo, né? A gente tá fazendo o curso meio junto. E aí ele falou, você viu que a especialidade do professor do Antônio Cândido é justamente Ana Cristina César e Silvia Plath? Eu falei, olha que interessante, mas como a gente... né, esse não é o assunto é Antônio Cândido, acho que a gente não vai chegar nesse ponto em nenhum momento da conversa. Mas legal, né? Ana Cristina está por tudo. Enfim, gente, nos vemos em breve. Olha, dormiu. Dormiu. É que aquilo seja lido como natural. É que aquilo seja lido. A forma é algo mais... Hoje eu não tô muito bem da cabeça, ainda bem que eu tenho terapia mais tarde. Então a aula não tá rendendo muito. E eu tenho duas aulas hoje, né? Tenho essa aula do Antônio Cândido, que é a aula 2, e tenho também a aula 2 da Silvia Serafim, mais à noite. Então vamos ver como eu estarei até lá, mas com certeza vou fazer. E não sei, não tô conseguindo, não sei nem se eu vou agregar coisas a este vídeo agora, né? No dia de hoje, vamos ver se vai mudar até o final. E aí me fez lembrar do quanto também... estudar, o estudo exige uma força do nosso cérebro, né? Exige uma atenção cerebral muito além, né? A gente tá meio que acostumado a só passar o olho, a também pular partes, né? Às vezes, até quando a gente tá lendo alguma coisa, a gente pode gostar muito de um livro e aí a gente pula sem a gente perceber, né? Uma música mesmo, de repente a gente tá prestando atenção em outra coisa e tal. Porque é muita informação ao nosso redor, né? Uma aula não, uma aula é mais difícil. Uma aula a gente precisa se focar, a gente precisa... E se perder uma informação, e ainda mais se for muito teórica, como é o caso dessa do Antônio Cândido, você perdeu, né? E aí, assim, anotações de amigos, você ir atrás depois, porque, sobretudo nesse caso que não tá sendo gravado, né? A gente... fica saudoso das tecnologias quando as tecnologias não estão sendo usadas ao nosso favor, né? A gente se acostuma com isso. Mas enfim. De vingança peculiar ao tribunal de verdade. Essa informação, a partir do sertão, tenta recuperar os nomes que foram escolhidos como vilões da família
que é essa festa aqui? Eu vou no banheiro 1 segundo. Os dois fazendo festa em cima da mesa. Festa! Por que vocês ainda estão aí, mano? Não tem mais respeito nessa casa? Passa, mulher. Vamos. Vamos. Você também. Vem. Bom, hoje rolou a penúltima aula de Antônio Cândido e, portanto, amanhã, né, acaba essa série aqui de cursos que eu fui fazendo, cursos de inverno, bem rapidinhos. E eu fiquei pensando esse final de semana inteiro, porque eu fiquei meio decepcionada, meio triste de ter trocado, de ter escolhido o curso do Antônio Cândido no lugar do da imprensa feminista. Porque pelo que eu tô acompanhando do material, o da imprensa feminista era genial, assim, era muito incrível. E me fez entrar numa coisa, assim, numa coisa de pesquisa sem parar um segundo na minha vida, sabe? Por quê? Porque eu não sei se é pela bipolaridade, porque a bipolaridade, um dos sintomas também é esse, né? É você, às vezes, se focar tanto, né, na crise de mania, se focar tanto em um assunto e, de repente, você vira meio que especialista naquilo, porque você só pesquisa sobre aquilo até a hora que você escolhe outra coisa ou, enfim, esquece. Isso já aconteceu com uma série de coisas. E agora está acontecendo com essas jornalistas, com essas mulheres, com essas artistas, enfim, escritoras que mudaram a nossa história e que, velho, por que a gente não sabe delas, assim? Eu sempre tive isso com o Pagu, né? Pagu é a única coisa que se manteve por todos esses anos, desde que eu era pequena. Ana Cristina, por ser da família, talvez, né, eu tenha sido meio forçada, até pelo meu próprio inconsciente, a sempre gostar dela, e são pessoas que estão sendo recuperadas agora, as memórias delas, né? Mas de uns tempos pra cá a gente teve a Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, a gente tem Estela do Patrocínio, a gente tem Adélia. Cara, Adélia, eu tô assim aficionada pela Adélia, porque ela foi uma jornalista feminista, que ela, tipo, foi responsável, inclusive, por fazer, tipo, um dos primeiros contos que tem, talvez, uma perspectiva, uma ideia de um romance erótico feminino. Por que a gente não sabe dessa mulher, sabe? Tem também, quem mais? Já falei Maria Firmina, a própria Vita Sackville-West, que eu fiquei fascinada, Catherine Mansfield, que eu já conhecia por conta do trabalho da Ana, mas também eu me debrucei muito sobre, e por isso o meu vídeo preferido desse ano tem sido esse, sobre a tradução da bissexualidade. Enfim, aí eu já, claro, né, eu fui pesquisar sobre Vita, comprei todos os livros da Vita na estante virtual. Aí agora eu tô nessa coisa com a Adélia, gente, tô lendo todos os arquivos dela, todos os contos, e eu também tenho uma coisa que é o seguinte, graças, né, a gente tem um trabalho incrível de pesquisadores que tem digitalizado as suas pesquisas, e aí eu começo a ler teses e mais teses e mais teses, além da Biblioteca Nacional, da Hemeroteca, né, que você consegue ver os jornais da época e o que aquilo foi, o que foi dito sobre aquela pessoa, o que aquela pessoa publicou na época. Aí eu comecei a escutar Praia dos Ossos, agora, eu sei, eu tô atrasada. E aí eu tô, tipo, sabendo da Angela Diniz, eu tô assim, tipo, meu Deus, pra quem não sabe, né, a Angela Diniz era uma socialite que foi morta a tiros pelo marido, por conta de uma crise de ciúme do marido, e mesmo depois de morta ela meio que foi julgada, porque o marido foi absolvido por legítima defesa da honra, né, porque o pobre coitado, que foi tratado como vítima, né, vítima dessa pantera, dessa mulher que seduzia os homens, né, e que desarmada fez com que ele atirasse nela. Enfim, cada coisa que você fica assim, cara, não pode ser. Aí você fica, foi. E aí outro curso também foi da Silvia Serafim. E o da Silvia Serafim, inclusive, que foi com o bisneto dela, é uma loucura porque não se encontra o livro dessa mulher, né? Então agora, hoje mesmo, eu até esqueci de filmar, eu fui ao dentista de manhã e aí eu passei num sebo, e aí agora todo sebo que eu passar na minha vida eu vou tentar procurar, gente, porque é isso, assim, não se encontra livro da Silvia Serafim, uma mulher que também era feminista e que também já falava sobre os direitos das mulheres,
era também sufragista e a gente não sabe nada a respeito. Enfim, e aí outro discurso, né, que me faz pensar é sobre como também a gente consegue fazer, é o aluno que faz aula, né? Esse meu interesse fez eu pesquisar tanto que até o curso da Silvia Serafim, eu já tinha pesquisado tanto sobre ela que eu já sabia tudo que foi explicado. Não porque o cara era ruim, não, o cara era ótimo, mas é porque eu tinha, assim, virado a noite pesquisando a respeito, lendo todas as coisas. Enfim, esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu queria agradecer demais a Estante Virtual por falar que tá tudo bem eu ir atrás desses livros e me ajudar a encontrá-los, né? E eu espero que quando esse vídeo for ao ar, né, e espero que, enfim, tudo isso aconteça e que daqui a um tempo a gente encontre mais livros na Estante Virtual, incentivando esses livreiros a também procurarem, né, esses livros e disponibilizarem pra gente. Ai, meu Deus. Aliás, a da Délia, eu tô com um livro tô com vários PDFs, né, mas eu quero ter a edição física, assim. Eu quero poder, sabe, que alguém chegue na minha casa e eu fale, olhe isso! Olhe isso! Eu preciso que você olhe isso. Cassandra Rios também é outra autora que a gente fala pouquíssimo. A escritora mais proibida durante a ditadura militar, vendeu mais livro do que o Paulo Coelho e tava lá, tá ligado? Tipo, cadê essa mulher? Por que a gente não sabe dela? Ai, gente, sinceramente, até semana que vem. Tchau!